né? Então, bom dia a todos mais uma vez, todos e todas. A gente está dando seguimento, né, esse seminário de avaliação das disciplinas no ensino remoto. E aqui nessa sala, né, a gente está se reunindo agora para discutir a M2 durante o segmento, as nossas experiências, né, no M2, no segmento 2020.2, remoto. Tá? Então, eu compartilhei o programa, né, digamos assim, a proposta do programa na janela do chat, né, para todo mundo poder, de certa forma, acompanhar. E aí, pela programação, a gente inicia com a fala dos professores, né, da saúde da comunidade 2. Tudo bem? A gente pode seguir assim? Eu não sei se tem mais alguns discentes, né, que estão para se encontrar com a gente, ou se a gente já pode dar início às conversas, né, em relação aos representantes. Todo mundo que precisava estar aqui já está aqui com a gente. A Emily está Eu acho que indicando para a sim, gente. professor. Pode começar. Joia. Então, vou passar a palavra para os professores, né, os docentes da Saúde da Comunidade 2, professora Carla, professora Michele, à vontade. Aí, assim, no primeiro momento, a gente vai... a proposta, né, a gente tem em torno de 15 minutos para cada fala, né, de cada uma das disciplinas, e, né, depois, na sequência, o professor Humberto, representando a Biosal 2, e, posteriormente, o Orlando, para a gente poder ouvir também os discentes. Ok? Posso passar a palavra, gente. Bom dia. Michele, eu vou começar, depois você me complementa, tá ótimo? Tá ótimo, Carla, bom dia. Vamos lá. Então, sou professora da Saúde da Comunidade 2 e sou médica epidemiologista, e nós fazemos parte de um grupo, né, de professores que trabalham os conteúdos aí da Saúde da Comunidade 2. Na verdade, a gente tem um grupo aí de professores da saúde coletiva, e a gente foi definindo e construindo esses conteúdos desde a Saúde da Comunidade 1, a 2, a 3, e também um momento no internato de saúde coletiva. Então, esses são as nossas inserções aí ao longo do curso de medicina, né, da formação aí do curso de medicina. E temos trabalhado com o Google Classroom, trabalhamos com o Google Meets, então a abertura se faz no dia, a gente compartilha um link com a turma no dia das aulas, ou então às vezes na véspera, e aí o grupo tem acesso a aulas, todas são síncronas, né? Todas as aulas são no momento aí que a gente está trabalhando, então geralmente a gente não grava vídeos, algumas aulas, uma ou outra tem um vídeo, mas a maior parte mesmo é síncrona. No nosso Google Drive tem um material de apoio para os alunos. Então, nesse Google Drive, por aula, ele tem um material assim de apoio tanto do que a gente vai conversar, da grade de aulas, dos vídeos que a gente trabalha, dos artigos científicos, do material, textos. Então, tem o Drive da turma, né, que fica lá no Google Drive. E aí a gente está trabalhando e isso está funcionando assim bem, porque ali você tem toda a orientação durante o período aí do que foi sendo construído. Além desse momento assim mais teórico, como nós também trabalhamos a parte prática, então nós fizemos alguns grupos com os alunos desses 3 períodos para discutir como seria a avaliação e o campo prático. E nós optamos por trabalhar com pequenos grupos de tutoria. Então, eu, professora Michele e professora Kathleen, cada um é responsável por uma linha de cuidado para a gente trabalhar toda essa parte mais prática, né, no ensino remoto. Então, nós trabalhamos com 3 temáticas diferentes ao longo do período, com grupos tutoriais menores.
Então, são grupos até de 6, 8, até 10 alunos que nós nos reunimos toda semana e, durante esse período, nós vamos construindo um trabalho para apresentação no final da disciplina. São 3 temáticas que nós trabalhamos. População LGBTQIA+, população de rua e pessoas com deficiência. Então, são 3 temas, né, com populações vulneráveis, 3 temas que a gente, às vezes, não encontra nos currículos médicos, então, que a gente traz para a discussão. Os alunos se dividem da forma que eles acharem melhor, tiverem mais a proximidade com o tema, e, ao longo das semanas, eles vão construindo um trabalho individual e um trabalho em grupo coletivo para apresentação com a turma. Nós convidamos também para participar dessas tutorias profissionais de saúde, por exemplo, da rede de Macaé, de atenção a Macaé. Eu estou junto com a tutoria da pessoa com deficiência. Isso faz parte de uma grande pesquisa multicêntrica que a gente faz no Brasil com o Ministério da Saúde, que é a avaliação das redes das pessoas com deficiências. Então, tem um grupo de pesquisa, isso já foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa. Então, esses alunos, eles entram dentro dessa pesquisa, dessa grande pesquisa nacional. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo atividades como busca na literatura, ler um artigo científico, como fazer uma pesquisa, o que é fazer um questionário, esse grupo, e no final eles apresentam. Então, já tivemos filmes, a apresentação é livre, eles já fizeram filmes, já fizeram podcast, eles são muito criativos e isso é muito interessante, que traz muita coisa. Essa última turma da pessoa com deficiência fez um Google Forms, fez uma pesquisa com 14 universidades públicas que trabalham com o tema de medicina, estudantes de medicina, entrevistaram 80 alunos. Isso foi muito interessante, porque foi um trabalho que rendeu frutos. Eles entrevistaram 80 alunos, né, através do Google Forms, com 14 universidades públicas e privadas, sobre o tema da pessoa com deficiência, capacitismo. A outra turma falou sobre capacitismo e esporte. Então, nós trouxemos para a entrevista esportistas com deficiência, trabalhamos com fisioterapeutas, assistentes sociais, enfermeiros, professores de enfermagem que trabalham com o tema. Então, todos participam aqui de reuniões, eles fazem essas entrevistas, constrói um diário de campo, que é uma narrativa do processo deles de aprendizado com esse tema, e, no final, eles desenvolvem um trabalho individual e um trabalho coletivo. As avaliações da disciplina, além desse trabalho da tutoria, nós também temos 2 avaliações teóricas, né, ao longo do período. Então, são avaliações mesmo dos temas. Durante as aulas, nós também trazemos questões, por exemplo, da epidemiologia, nós trazemos questões de concurso, debatemos com eles essas questões no final das aulas e discutimos esse material. Durante o percurso, a gente também trabalha a questão da pandemia, da Covid-19, já que é um tema que todos nós estamos, né, imersos em relação a isso, e há muitas informações na internet, nos meios de comunicação. Então, a partir dos temas que a gente trabalha com vigilância em saúde, com notificação, com sistemas de informações, sistemas comparados, né, de saúde. Então, a gente olha outros países e vê como o nosso sistema único de saúde ele foi conformado. A gente faz esse debate, traz filmes para discutir sobre isso. A gente olha outras epidemias, então a gente olha a AIDS, olha agora a Covid-19, a gente vê a Zika, traz outros, né, exemplos, H1N1, para essa discussão, e eles fazem um seminário que é muito parecido com o GT Covid que nós instituímos em Macaé. Então, os alunos eles se reúnem e apresentam das suas regiões. Então, quem mora em São Bernardo, São Gonçalo, interior de São Paulo, interior do Espírito Santo,
Eles definem uma área de abrangência e apresentam os dados, os indicadores da Covid-19, a pandemia, e as políticas municipais para enfrentamento dessa pandemia. A situação vacinal, como é que está, eles trazem esse momento para a gente discutir de cada região, né, de onde eles se encontram. Então, isso também é muito interessante. Nesse momento, nós trazemos alunos da iniciação científica que estão no 8º período, no 5º período, períodos mais na frente da medicina, para trabalhar com eles. Então, esses alunos eles fazem um tour sobre alguns sistemas de informações, sobre o registro de mortes, registro civil no portal da transparência, o site do Ministério da Saúde. Então, eles avaliam isso, mostram esses dados para a gente, o painel Covid. Isso é uma troca muito interessante. Então, esse é um seminário que a gente vai também construindo ao longo do período. E fazemos uma avaliação da disciplina no meio e mais no final. Então, até trouxe alguns dados aqui da avaliação, mas eu vou, antes de abrir para a avaliação, vou ver se a Michele quer complementar alguma coisa dessa parte. Bom dia, pessoal, tudo bom? Estou junto com a professora Carla também, sou professora substituta, né, na área da epidemiologia também. Só acrescentando um pouquinho, só que a Carla falou, a disciplina ela também é dividida em 4 eixos, né, que é o eixo da saúde e sociedade, o eixo planejamento e gestão em saúde, outro eixo, né, análise sobre cuidado em saúde, e o eixo também da epidemiologia, né, que está aí a professora Carla. Em relação às notas, né, ela é dividida, né, uma prova objetiva, né, duas provas, né, uma prova objetiva, com média, a média, né, com peso 4, né, são 2 provas objetivas, um trabalho de grupo, né, um trabalho coletivo, que tem peso 2, e um trabalho individual, que eles fazem uma narrativa, né, nos grupos tutoriais, né, com peso 4, né, totalizando aí 10 pontos. Né? Então, a Carla já falou dos grupos tutoriais que a gente faz, né, junto com eles às segundas-feiras, né, tem rendido bons frutos, né, alguns alunos apresentando trabalhos em congresso, né, submetendo resumos, né, para congresso dessas pesquisas que eles fazem. E eles também fizeram uma avaliação, né, da disciplina, né? Você quer mostrar, então, Carla, a avaliação da disciplina dos alunos, né? Que eles fizeram, responderam, né, a questões, né, no Google Forms. Vou compartilhar aqui. Tá ok. Você quer falar, Michele? O Leonardo pediu para repetir, né, os 4 eixos propostos, né, para a disciplina. O eixo saúde e sociedade. O outro eixo é ferramentas, né, para planejamento e gestão em saúde, em que fala sobre rede de atenção à saúde, serviços de saúde, né, atenção hospitalar, macro-regulação, avaliação da qualidade da atenção à saúde, processos de trabalho em saúde multiprofissional. O outro eixo, ferramentas para análise sobre o cuidado em saúde, né, avaliação de integralidade e necessidades em saúde, as linhas de cuidado em saúde, e o eixo ferramentas da epidemiologia, né, que a gente fala, como ela falou, né, o processo epidêmico, né, uma aula sobre processos epidêmicos, a gente fala sobre epidemia, surtos, endemia, pandemia, diagrama de controle, a gente fala sobre sistemas de informação em saúde, né, situação de saúde no Brasil, vigilâncias do campo da saúde, né, epidemiológica, ambiental em saúde. A gente também fala, né, a Carla, né, a declaração de óbito, né, sobre as fichas de notificação. Esses são os 4 eixos, né, da saúde da comunidade 2. Aqui, pessoal, vocês estão conseguindo ver? Sim, Carla. Você clicando na parte de respostas? Isso. Aqui vou só mostrar o questionário sim. que nós fizemos, tá? De avaliação da disciplina, como os conteúdos foram trabalhados e qual a importância para a formação médica, né, de vocês. E aí eles botam 1 muito importante, 5 irrelevante.
Como os conteúdos trabalhados na disciplina se relacionam com as disciplinas da saúde da comunidade 1, a 2 e a 1, né? Fazendo essa relação. Você considera que os conteúdos trabalhados na disciplina se relacionam com demais conteúdos do curso de medicina, né? Sobre a imagem dele sobre o curso? Como os conteúdos foram aplicados? Como você avalia os professores da disciplina? Como você avalia o trabalho coletivo desenvolvido nos grupos tutoriais? Né? Se é importante para manter vínculo, um espaço para discussão dos conteúdos, do desenvolvimento técnico e intelectual, se é dispensável, o trabalho coletivo é dispensável, se o grupo tutorial poderia ser dispensável também, e uma parte mais aberta, né? Sobre isso. Sobre o trabalho individual nos grupos tutoriais, o que você considera, e aí também uma parte mais aberta, sobre os aspectos metodológicos e técnicos para aprimoramento, sobre a metodologia dos encontros temáticos, fóruns, exercícios, avaliação da prova teórica, avaliação dos trabalhos individual e coletivo, a gestão da disciplina, comunicação dos docentes com os discentes, o uso do Google Drive, do Google Sala de Aula, do Google Meet e outras áreas que precisam de aprimoramento. Então, aqui é a nossa avaliação. Aqui são as respostas. Na primeira, né, avaliação, se vocês acham que é importante os conteúdos que foram trabalhados para a formação médica, 86% disse que sim. Uma pessoa, né, 6,7, disse que 2, né, considera médio, e uma pessoa considera razoável. Se você considera que os conteúdos da SC2, eles dialogam, né, se relacionam com a SC1, 46% disse que sim, muito relevante, 40% médio e 13% razoável. Você considera que os conteúdos se relacionam com demais conteúdos do curso de medicina? 53% muito relevante, 33% médio, 6,7% razoável, 6,7% irrelevante. Como os conteúdos foram aplicados, né? Como você considera a forma? 20% consideram, né, que foi excelente, 63% médio e 13% razoável. Como você avalia os professores da disciplina? 60% excelente, 40% médio. Como você avalia o trabalho coletivo desenvolvido? 73% importante para criar vínculo, é um espaço importante de discussão de conteúdos, 86%, e importante para o desenvolvimento técnico e intelectual, 73%. Se você marcou outros, diga como você avalia. Assim como os trabalhos em grupo, há problemas de integrantes que não se empenham da mesma maneira. Entretanto, considero que o resultado final tenha sido satisfatório. Acredito que delegar apenas um trabalho individual ou em grupo seria melhor. Sobre o trabalho individual, 80%. Aprendi muito sobre a linha de cuidado e com a experiência de outros profissionais. 63%. O trabalho em grupo contribuiu para a minha formação pessoal e técnica. Se você marcou outro, fale que os debates enriqueceram nossa informação, não compreendi a necessidade de haver narrativas, as tutorias ao longo do tempo tornaram-se repetitivas, assim como as narrativas, o trabalho de grupo requer participação ativa de todos os integrantes, exige tempo para nos encontrar, e aí por aí vai. Aqui é sobre aspecto metodológico, 66% acredita que a metodologia dos encontros está satisfatória, 53% acha que poderia melhorar, sobre os fóruns e exercícios, 6%, né, sugere aprimoramento, 33% sugere aprimoramento na prova teórica, na avaliação teórica,
33% sugere aprimoramento na gestão da disciplina e comunidade, 6,7% diz que tudo foi satisfatório, trabalho individual, 26%. E aí a gente abre para espaços de comentários gerais, né? E há vários aqui comentários, acho que depois eu posso disponibilizar isso aqui para vocês. Não vou ler todos porque acho que fica longo, né? Mas são comentários gerais. É só para mostrar para vocês que é um período aí também de avaliação, né? Então, acho que primeiro eu queria falar que esse momento de avaliação é muito importante. Queria elogiar o Luiz e o professor Francisco por proporcionar esse momento aí de avaliação das disciplinas coletivamente com os alunos. Eu acho isso fundamental. Aí saudar o Leonardo e a Karine, que participam também da comissão de avaliação docente e que estão aqui representando, né, também essa comissão do qual eu fazia parte. E como é importante a gente ter esse momento aqui com o coletivo para aprender e identificar mais cedo. Eu estava das 8 às 10 na saúde da comunidade 1, na avaliação da saúde da comunidade 1, a professora Michele estava na saúde da comunidade 3, a gente se dividiu, e agora a gente está avaliando a saúde da comunidade 2. Eu esqueci de falar que a professora Kathleen, que é a coordenadora da disciplina, pediu desculpas, mas ela não pode estar presente porque ela está numa banca de mestrado na Universidade Federal Fluminense, na Escola de Saúde Pública. Então, agora ela está participando lá da banca de mestrado e caiu no mesmo dia do nosso seminário de avaliação. Mas nós nos reunimos antes até para conversar e trazer essas questões aqui para vocês. Acho que era isso. Não sei se a professora Michele quer contribuir. Que bom que eu já estou vendo aí o Orlando, abriu a câmera. Oi, Orlando, tudo bem? Eu queria, desculpa interromper, Carla e Michele, né? Eu queria propor, né, que a gente pudesse passar a palavra para o Humberto, para a gente dar seguimento, e a gente pode resgatar, né, uma complementação mais lá no final, só para a gente não extrapolar o nosso horário também. Tudo bem? Então, peço desculpas, né, pelo corte. Eu já extrapolei 15 minutos? Quantos minutos? Passou uns 5 minutinhos. Né, mas como você estava repassando ali os dados, né, Carla, eu preferi você deixar você concluir aquela parte, para a gente poder passar para o Orlando, agora sem mais delongas, né, para a gente poder aproveitar bem o nosso encontro aqui. Por favor, Humberto. Ok, então vamos compartilhar aqui. Deixa eu... Que eu já vou direto falar para otimizar o tempo. Que eu já vou explicar, abordar a disciplina, mas já usando... Vocês conseguem visualizar? Só me avisem, por favor. Sim, Humberto. Tá ótimo. Bem, então, deixa eu só pegar aqui o ponte laser. Bem, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Humberto, eu sou professor responsável pela Biologia para a Saúde 2 para Medicina, e é um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês essa experiência que nós, professores da Biologia para a Saúde 2, tivemos, né, ao longo desse semestre. E também, na verdade, nós vamos abordar mais o semestre 2020.2, foi porque temos mais elementos para poder fazer uma avaliação mais acurada, mas algumas questões do 2020.1, porque eu assumi a responsabilidade da disciplina 2020.1, quando a pandemia começou, então eu fiquei naquela fase difícil. Mas o 2020.2 ele foi completo, remoto, então eu tive melhores elementos para poder aqui trazer para vocês. A disciplina, então, ela contou com esses professores que estão aqui listados. Ao longo do semestre, eu, como professor de anatomia e responsável pela disciplina, estive presente. O professor Alexandre também de êmbrio e o professor Leonardo, então nós três
estivemos ao longo do semestre trabalhando uns 3 blocos, que vou mostrar mais adiante. O professor Henrique Mendonça estava nesse momento, nesse período de licença paternidade, então ele não pôde participar, mas ele foi substituído à altura por outros professores. Então, o professor Alexandre o cobriu em histologia, apesar de também dar êmbrio. A professora Célia em neurohistologia, trabalhou em neurohistologia no bloco de neuro, né? Isabela Lobo trabalhou a parte de fisiologia do sistema nervoso. A Karine trabalhou fisiologia cardiovascular, a Dayana, histologia cardiovascular, e os professores Felipe e Thaís no bloco de respiratório. São esses os 3 blocos. Então, nós temos as unidades, que basicamente são anatomia, isto e êmbrio, mas acaba a biologia celular sendo abordado, aí um pouco por anato, por isto e êmbrio, numa pegada mais morfológica, digamos assim. E a fisiologia, você tem a fisiologia bioquímica, um pouco de biofísica também sendo abordado, integrando aí as unidades que, por mais que nós possamos separá-las aqui, elas são ministradas de forma integrada, máximo um modelo integrado possível. Tá? Então, esses 3 blocos, bloco de neuro, sistema nervoso, bloco do sistema cardiovascular e o bloco do sistema respiratório, abordam, então, conteúdos que eu já mencionei relacionados às unidades, e as aulas elas são essencialmente ministradas de modo assíncrono. Isso foi uma questão até levantada por uma avaliação feita pela turma M2 da 2020.1, que sinalizou que as aulas assíncronas eram muito melhor aproveitadas pela turma. Então, links são fornecidos, são disponibilizados no AVA 1, e os alunos, então, acessam no momento em que eles podem acessar, nos momentos que eles se organizam para isso. Contudo, existe um cronograma que é feito para poder os alunos procurarem se organizarem para assistirem às aulas durante aquele momento. Tá? Existe também disponibilizado arquivos na forma de vídeo, na forma de imagens e outros para os professores do Google Classroom. E as aulas são basicamente, usam recursos audiovisuais, discussão de casos, como as aulas síncronas também são. Né? Então, aqui eu separei dessa forma, mas fica difícil, porque dependendo de como o professor vai usar, vai abordar os conteúdos, ele pode usar um pouquinho de cada subtópico aqui mencionado, escrito. Mas o que tem chamado bastante atenção para os alunos, e o feedback que ele tem nos dado, é que a discussão de artigos, casos clínicos, são bastante fortes, chamam bastante atenção. E, tempos em tempos, principalmente no meu caso, como responsável pela disciplina, após cada bloco, marcada uma reunião com a turma, nós discutimos, fazemos um balanço geral da disciplina para solucionarmos aí dúvidas, não só da anatomia, mas principalmente para eles levantarem as questões que precisam ser aperfeiçoadas. Outros pontos também que merecem aqui a nossa consideração são os links para acesso a vídeos, animações no YouTube, textos complementares, artigos científicos. Então, as aulas elas cursam basicamente nesses tópicos que vocês estão vendo aí. Bem, aí, em vez de eu passar como a professora Carla fez no Google Classroom, não no Google Classroom, mas no Google Forms, eu preferi pegar e meio que criar gráficos para traduzir o que os alunos responderam no Google Forms. Então, é lógico que, infelizmente, é preciso aplicar o Google Forms ao final do semestre para o aluno não se sentir pressionado ou achar que vai ter alguma represália. Então, eles tendem a ser mais sinceros ao final do período. Essa é uma vantagem. A desvantagem é que, de 21 alunos que cursaram a disciplina, apenas, em alguma parte, 14 responderam, outras 11, 12. Então,
eles não responderam todas as questões, então a participação foi baixa. Mas, mesmo assim, o que nós podemos ver é que as aulas assíncronas são as preferidas. Em seguida, a combinação das síncronas com as assíncronas vem o quê? A gente percebe que os alunos querem ter um contato com os professores, querem conversar com os professores, querem ter uma proximidade maior com os professores, mas eles, de longe, preferem as aulas assíncronas por uma questão de organização, e parar, interromper um pouco a aula, descansar, aulas que elas podem ser fracionadas. Então, foi o que eles mostraram nesse Google Forms. As aulas teóricas, então, foi perguntado quais as suas considerações sobre as aulas teóricas remotas, sejam elas síncronas ou assíncronas. Então, como a maioria foi assíncrona, a qualidade das aulas que foi perguntada aqui, eles consideraram as aulas muito boas, a maioria boas, e alguns não mencionaram no Google Forms a qualidade das aulas, mas falaram sobre outras questões dentro das aulas teóricas. Pontos que necessitam de aperfeiçoamento. Aqui, anteriormente, foram os pontos que eu diria que são fortes, elencados. Aqui, pontos que precisam de aperfeiçoamento, apesar de terem sido apenas 5 alunos que apontaram isso, e eu acho importante, esse é o nosso ponto aqui um ponto muito, muito importante que nós valorizamos demais. Às vezes os alunos ficam um pouco preocupados em ressaltar os nossos defeitos, os pontos que precisam ser melhorados, mas, ao contrário, nós precisamos disso para progredirmos, precisamos para melhorar as nossas aulas, as nossas avaliações. Então, 3 alunos levantaram que a duração das aulas no Google Forms foi, assim, extrapolou, foi longa, extensa, as aulas foram extensas. E aí, o que eles digam na verdade, a duração das aulas e o cumprimento dos horários é um pouco, quase que a mesma coisa, um pouco redundante aqui, mas eu quis chamar a atenção nesse aspecto, porque, segundo os alunos, a partir dessa avaliação, eles acreditam que os arquivos de vídeo das aulas estão longos demais para caber nos horários que estão lá, que constam no cronograma. Então, é um ponto que nós precisamos refletir, nós, professores da Belsal 2, e precisamos ajustar esse time, esse tempo aí de aula, para que ele seja um pouco mais curto, que caiba no cronograma. Esse é o ponto que nós estamos refletindo. E as referências bibliográficas, um aluno chamou atenção para algumas unidades, isso aqui não quer dizer que sejam para todas, mas algumas unidades não deram as referências de busca. Então, o aluno se sentiu um pouco perdido e onde ele vai buscar o conteúdo que o professor está transmitindo na aula, seja ela síncrona ou assíncrona. As aulas práticas, os alunos consideraram que 36% desses 11 a 14 alunos acharam que elas foram bem adaptadas, 36% muito bem adaptadas, e os demais, 28%, acharam que não são, elas não substituem presencial. Porque muitas vezes o aluno, que aqui não está se referindo à totalidade, esse percentual eu deveria ter colocado em números de alunos, porque o mesmo aluno que diz, por exemplo, que ela foi muito bem adaptada, ele pode dizer que, apesar disso, ela não substitui o presencial. Então, aqui é apenas para dar uma ideia, talvez o gráfico não tenha sido o melhor em pizza para poder representar essa ideia. Bem, as avaliações, então nós fechamos ali as aulas, basicamente o que eles avaliaram, eles escreveram, eu preferi traduzir o que eles escreveram em menção, então, à medida que eles foram mencionando determinados pontos, eu fui anotando, fui quantificando, diferentemente, talvez, das professoras de SAC. Eu queria só chamar a atenção aqui, antes de eu passar para o próximo, que os alunos da Belsal 2 elogiaram demais os monitores de anatomia. Então, o monitor Josué, o monitor Ramon,
e a monitora Bárbara foram muito, muito elogiados, se destacaram demais no período 2020.2, já que no 2020.1 não houve prova prática, por conta de um período inicial, um período de estudo, de análise. Então, eu, por exemplo, como professor de anatomia, preferi não aplicar provas práticas dentro do 2020.1. E aí o aluno, quando tem prova prática, ele tende a buscar mais a monitoria, estudar mais para a prática, já que ele vai fazer uma prova. E cada bloco teve uma prova prática. Então, os alunos buscaram bastantes monitores e elogiaram muitos monitores que utilizaram o Atlas de Anatomia, os de Histologia também foram elogiados, mas eu pude ter um feedback maior da unidade que eu sou responsável. Eles forneceram links de acesso a animações, debateram com as turmas, usaram fotos obtidas dentro do laboratório de anatomia da nossa universidade. Então, foi bem legal. As avaliações, elas foram integradas e unificadas, e são divididas assim em avaliações integradas e unificadas e avaliações específicas, sendo as integradas e unificadas, normalmente as integradas por meio de dinâmicas em grupos com tutores, onde você tem inicialmente um grupo grande, com tutores ao mesmo tempo discutindo um artigo ou a abordagem do artigo. Depois, salas menores são criadas, virtualmente falando, e cada tutor responsável por um grupo pequeno de alunos discute aquele artigo. Então, ali o tutor ele abre bastante a discussão, o tutor deixa o aluno com liberdade para se expressar. Após esse período de tempo que é definido previamente, e os artigos são fornecidos na semana anterior para os alunos terem que estudar, poderem e terem tempo hábil para estudar, um relator é selecionado, na verdade nem é selecionado, ele é escolhido pelo grupo de alunos para relatar o que foi discutido nos grupos menores. E esse tipo de atividade tem sido a tipo de atividade avaliativa preferida pelos alunos. Né? Outras formas de avaliações integradas são aquelas por meio de provas mais clássicas, mas que usam casos clínicos, que tentam relacionar os casos clínicos o máximo possível, ou ao contrário, relacionar o máximo possível as unidades ministradas, anatomia, êmbrio, físio, bioquímica, êmbrio e tal, com os casos clínicos. Eles usam, então, os casos clínicos como base, como apenas ponto motivacional, para trabalhar a biologia para a saúde, ou seja, as unidades que se importam mesmo, né? Já que eles vão ver a parte clínica futuramente. E uma coisa que tem chamado bastante atenção é que os alunos gostaram também das provas unificadas, que esse período agora passado foi dado apenas no bloco de neuro, mas que eles solicitaram para os demais blocos também. Porque ali eles argumentam que as questões objetivas, que são as questões utilizadas nas provas unificadas, permite que os estudantes que não se expressam tão bem de forma oral possam aqui ter uma chance de irem melhor. Assim, cria uma diversidade de tipos diferentes de questões, de provas, procurando e buscando o melhor dos alunos, de cada um deles, já que cada um tem uma experiência diferente. Além das provas integradas e unificadas, que aí as unidades se integram, se unificam numa só avaliação, você tem as específicas. Aí sim, cada professor, isoladamente, num dia separado e marcado, agendado, eles aplicam provas práticas, por exemplo, de anatomia, de histologia, tarefas avaliativas como as de embriologia, fisiologia, estudos dirigidos são pedidos. E aí, para as avaliações, nós temos, então, para as integradas, 50% do valor para cada bloco, né? Vocês veem aqui, e as específicas, 50%, independente do número de avaliações específicas, independente do número de avaliações integradas. Normalmente, nós temos um número maior de avaliações integradas no bloco de neuro, já que ele ocupa 2/3 do período, e uma para cada
dos outros blocos. Em geral, aqui o desempenho dos alunos do bloco de neuro, vocês veem aqui que é um desempenho bastante importante, isso é a média do bloco de neuro. Então, aqui a ausência, porque um aluno trancou, então ele trancou a matrícula, mas notem que o desempenho muito bom, mostrando que o nosso sistema de avaliação está surtindo efeito, está valorizando todas as potencialidades dos alunos, ou procurando chegar a isso. Aqui são as parciais do bloco de neuro, notem a avaliação integrada 1, que foi aquela que eu mencionei, que você tem os tutores, e as discussões em pequenos grupos, depois os relatores relatando para o grande grupo. Notem que aqui a performance foi melhor. E você tem as outras, a avaliação integrada 2 foi um caso clínico, foram casos clínicos, diminui um pouquinho, mas notem que está dentro de uma faixa boa, a grande maioria indo aí entre 8 e 10, pequenos, um número menor abaixo desse ponto, mas bastante satisfatório. Para o bloco de cardio também, um desempenho muito bom, na média. As parciais, notem que aqui também, como de neuro, é natural que em algumas avaliações, alguns alunos não vão tão bem quanto em outras, então o que a gente percebe é que a integrada ela se destaca um pouquinho. Aqui a prova de anatomia também, eles foram muito bem, e a de êmbrio, a de isto varia um pouco mais para baixo, mas tudo dentro do esperado, dentro do que é normal, dentro dessa diversidade de alunos e de avaliações. No bloco de respiratório, apesar de ser o último bloco, onde os alunos já manifestam um cansaço, que é um cansaço evidente, eles relatam estarem bastante cansados, mas a média, notem, obtida foi bastante, foi muito boa. As parciais aqui, o que chamou um pouquinho a atenção para baixo, foi a prova de isto, teve um ruído com o professor, a professora que ministrou a histologia de físio, por uma questão de uma avaliação, então foi uma coisa muito isolada na avaliação, episodicamente ali na avaliação, mas que foi superada, eu espero. Pontos fortes mencionados sobre as avaliações teóricas, as considerações. Então, a coerência com as aulas, nota que esse aqui é o número de alunos que responderam, que mencionaram no Google Forms. Então, eu preferi colocar, em vez de pizza, que é um gráfico percentual, eu preferi colocar em números, eu acho que representa melhor, depois vocês podem, na discussão, falar. Coerente com as aulas, o formato de avaliação, das avaliações foi um formato que eles elogiaram, as avaliações integradas, a diversidade das avaliações e a elaboração das provas. A qualidade da elaboração foi bastante citada. Pontos que precisam ser aperfeiçoados, e uma coisa que está recorrente de 2020.1 para 2020.2, provas muito extensas, é o que eles falam bastante. Número excessivo de atividades, e aí aqui destaca a fisiologia, o bloco de respiratório. Tá? Segundo os alunos, o bloco de respiratório é um bloco que a gente precisa dar um ajuste, fazer um ajuste, e esse número excessivo de atividades está muito pontual para o bloco de respiratório. O prazo curto para a entrega também foi bastante reportado para o sistema respiratório, e a pouca clareza dos objetivos em algumas unidades foi relatado também. Avaliações práticas, pontos fortes mencionados. Coerência com as aulas, formato das avaliações. Os alunos também se sentiram muito seguros para fazer as avaliações, acharam que o tempo foi ideal, que elas foram bem adaptadas. Então, eu como da anatomia, os professores de isto, eu acho que nós sentimos aqui bastante bem nesse sentido, porque o estudo remoto com atividade adaptada prática é um desafio. Pontos que precisam ser aperfeiçoados, levantados por 3 alunos, que é o uso de ferramentas no AVA1, para mim, um ponto crítico que em vez de eu elaborar
Questão para cada questão, eu deveria reservar um espaço inteiro para todas elas, porque a transição de uma questão para outra no AVA, muitas vezes, pega um aluno que não tem uma boa conexão, e aí isso demanda mais tempo, ele fica mais apreensivo. É uma coisa que eu já vou mudar. E episódios isolados no bloco de respiratório, principalmente o ruído com histologia, que também já houve um bate-papo com quem foi responsável pela unidade curricular, e é muito bom que já espero que tenhamos superado. Para finalizar, principais pontos levantados em 2020.1, que nós esperávamos implementar em 2020.2, alguns não foram plenamente realizados, como a redução do número de avaliações específicas, principalmente aqui no bloco de respiratório. Precisamos mexer nisso, aí é uma coisa que nós, professores, precisamos conversar. A divulgação mais rápida dos resultados das avaliações também não foi plenamente atendida. Isso lá começando no finalzinho de 2020.1, relatado em uma carta pelo grupo da turma de 2020.1, a turma 20, né? E a aplicação de provas práticas adaptadas, que lá não foi, aqui já foi realizada, foi atendida essa solicitação. Então, pontos fortes, aqui eu acho que é o último slide. Os pontos fortes que se destacaram, que acreditamos serem necessários continuar, é a aplicação das avaliações integradas, as discussões em grupos com tutores, isso foi muito elogiado, e o uso de casos clínicos a partir de artigos científicos. Esses que se destacaram mais, outros também se destacaram, mas esses foram muito fortes. E aqui eu queria agradecer a parceria que pude, como responsável da disciplina, ter com as turmas da 2020.1, 2020.2, que eram M2, agora são M3 e M4. Então, quero agradecer muito a todos os alunos, muito interessados, uma proximidade muito boa, muito salutar, gostei muito, me senti bastante honrado de representar meus colegas professores e, ao mesmo tempo, de atender as solicitações, que às vezes eram final de semana, fora do horário que supostamente seria comercial. E eu quero chamar a atenção aqui para os representantes, que eu tive um contato mais frequente e bastante salutar. E chamando a atenção aqui para o Orlando, eu não sei se é Canício, mas a pronúncia talvez seja errada, ele me corrige daqui a pouco, e o Jordan. Então, quero agradecer essa oportunidade de compartilhar, e eu espero ter representado meus colegas professores e ter, ao mesmo tempo, colocado aqui as importantes informações retratadas a partir do Google Forms. Ok? Obrigado. Muito obrigado, Humberto. Obrigado mesmo pelo compartilhamento aí das informações. Vou passar, então, a palavra para o Orlando, né, para trazer para a gente, né, as experiências, as impressões dos discentes. Por favor, Orlando, fique à vontade. Primeiro, está todo mundo conseguindo me ouvir? Bom, primeiramente, bom dia a todos os professores, a todos os alunos. Eu acho que esse espaço é muito importante de estar sendo feito, de estar sendo apresentado não só para a turma 22, né, que está entrando agora, mas a gente também dá um retorno de como foi tudo isso, né? E, bom, vou tentar falar um pouco de alguns meses e alguns poucos minutos, né? Começando por saúde da comunidade, né, na ordem, eu acho que, primeiro na questão da tutoria, eu acho que foi muito bom, é um trabalho muito bem desenvolvido para todos os grupos, assim, eu não vi ninguém que teve alguma objeção ou que falou que não foi produtivo. As aulas de saúde da comunidade também, elas sempre foram muito atuais, que eu acho que também é um ponto muito interessante, sempre, não só, por exemplo, pela questão da pandemia, pela questão da Covid, por questões de saúde coletiva mesmo, né, de gestão e tudo mais. E as avaliações, eu acredito que também tenham sido ok, também ninguém apresentou nada contra. As atividades também foram todas ok, eu acho que
de uma maneira geral, assim, eu acho que saúde da comunidade foi na medida do possível, do ensino remoto, né, que infelizmente isso aí vai servir para qualquer disciplina. Eu acho que dentro dos parâmetros foi muito bom, foi muito bem feito, e também queria parabenizar os docentes pelo empenho e pela dedicação com todo mundo. E sobre o bloco de Biologia para a Saúde 2, novamente, eu acho que os professores eles se empenharam muito. Também, né, como o professor Carlos Humberto colocou, é Caníquio, o sobrenome. Claro, as atividades práticas, elas são impossíveis de serem passadas do presencial pro remoto. É impossível você ter a mesma experiência, mas eu acredito que dentro do que a gente tinha em mãos, né, das ferramentas que a gente tinha, eu acho que foi bem desenvolvido, sim. As avaliações práticas, elas também, dentro do possível, elas foram bem desenvolvidas. Claro, alguns pontos que até o professor Humberto colocou das aulas teóricas, que a gente pode destacar, principalmente no começo, a questão da duração das aulas, que algumas aulas elas tinham uma duração muito maior e as outras tinham muito menor, então acabava ficando meio desproporcional e a gente tinha que encaixar uma numa parte, outra em outra. E isso também é um ponto da aula síncrona, né? Que eu acho que é pela preferência da maioria, que tem essa questão de você, por exemplo, pausar, de você poder assistir quando quiser, quando você tiver disponibilidade. Eu particularmente prefiro muito mais aula síncrona, a aula ao vivo, do que a aula síncrona, porque eu me sinto muito mais num ambiente de ensino mesmo, de sala de aula, assim, entre aspas, que eu posso interagir com o professor ele está sempre olhando, perguntando para a gente alguma dúvida, está apresentando, e aí, às vezes, alguns rumos da aula, eles podem ser diferentes, com alguma pergunta de uma pessoa ou de outra, que às vezes também você, às vezes na hora é a sua dúvida, mas você não, enfim, acabou não pensando nisso, enfim, não veio na cabeça no momento, né? E, bom, a questão também dos trabalhos, eu acho que eles acabaram sim se concentrando um pouco no bloco de pneumo. E porque assim, eu acho que ao longo do período a gente não teve uma concentração tão grande. Eu acho que foi por isso que acabou impactando muito mais na gente essa questão também de prazo e tudo mais, porque na parte de neuro, na parte de cardio, a gente, lógico, a gente teve alguns trabalhos, mas a gente não teve tanto em tão pouco tempo como em pneumo. Então, eu acho que esse também é um ponto que é importante de se levantar. E acho que, no geral, o período foi muito bem desenvolvido, foi de muito aprendizado, não só para os alunos pela questão do conteúdo, mas também pelos professores. A gente já completou agora um ano de ensino remoto e que, bom, eu acredito que, acho que eu não citei as avaliações teóricas, né? Acabei não citando. Eu achei também que foram muito boas, principalmente a questão da avaliação integrada. Eu posso estar confundindo o nome agora, que é muito nome, mas da questão dos artigos e com os tutores dos temas, que eu acho que é uma ideia muito, muito boa, que principalmente você pega na prática, você pode pegar em caso clínico, você pode pegar em artigo, e você pega o que você aprendeu e você coloca no que realmente é que vai te ajudar no dia a dia, que é na prática, que é de, por exemplo, um caso clínico de vai apresentar um caso clínico de um paciente, aí você vai estudar a anatomia, você pode ver a histologia, você vê a fisiologia, você vê a bioquímica, tudo a gente, né, tentando relacionar para a gente entender como que aplica mesmo, porque muitas vezes a gente acha que o ciclo básico é a bioquímica, a histologia, a gente nunca vai usar mais na vida. É aquele período chato assim da medicina entre aspas, né? Mas é, na minha visão, eu acho que foi isso. Acho que eu não tenho, a princípio, muito mais o que falar.
E novamente agradecer esse espaço aos professores, agradecer também a presença de todo mundo, que tem bastante gente aqui, principalmente da M2, que é a turma aí que vai entrar agora com os professores. E é isso, muito obrigado. Eu deixo agora em. Acho que agora vai ser um intervalo, né? Se não me engano. Sim, a gente pode propor isso, né? Pelo programa a gente tem uns 5 minutinhos de intervalo, então acho que quem quiser, né, precisar, né, ir ao banheiro, né, repor a garrafinha de água, né, que está aí do lado, acho que podem ficar à vontade. E também para quem quiser se inscrever, né, para poder falar. Desculpa, Orlando, muito obrigado pela sua fala, né, eu acabei atropelando aqui. Mas eu acho que a gente também pode, né, quem quiser falar, pode se inscrever, né? Eu vou tomando controle aqui no chat, a gente ir seguindo a ordem, né? E né, a Emily e a Renata também podem me ajudar nessa tarefa, eu agradeço muito. E vocês que sabem, né? Quem precisar, né, ou quem que já quiser se inscrever também para poder falar, pode ficar à vontade, né? Então, a gente utiliza esses alguns minutinhos, né, para poder se organizar e dar seguimento, né, a esse nosso encontro. Leonardo, então a gente vai ter um intervalinho agora, né? A gente pode fazer 5 minutos, pessoal. A 5 gente minutinhos, né? retorna às 11h10, 11h10, tá bom. pode ser? Uhum, pode ser. Depois, então, na volta, Léo, Emily e Renata que estão organizando, né, essa parte. Sim. Eu queria só começar na volta falando, Ok, já que eu levantei a mão aqui. sim, sim, está inscrito. Beleza. Tá bom, obrigado.
Bom, pessoal, acho que a gente pode dar seguimento, se tiver tudo ok. Emily e Renata, vocês concordam? A gente pode dar seguimento? Podemos sim, professor. Tá, a Michelle também já está aí. Então, vamos dar, então, né, seguimento agora na parte do debate. E a gente inicia aqui com as inscrições, né? Atualmente a gente tem Humberto e a Karine inscritos. Tá? Fiquem à vontade, né, para poder escrever, fazer alguma contribuição no chat, né, ou se inscrever também para poder falar. Tá bom, gente? Fica à vontade, então, Humberto, por favor. Eu queria, porque na apresentação, apesar de, eu acho suficiente, porque precisa ser conciso, mas várias questões passaram. Então, eu gostaria de aqui meio que levantar um ponto, talvez, para discussão, né, como é uma parte de debate. Queria saber dos alunos o que eles acharam dessa, principalmente a 2020.1 e o 2020.2 menos, mas não sei se o 2020.1 está participando aqui. Eu acho que Não? não. Não, entendi. Então, no 2020.2, o que vocês acharam em relação à aplicação? Ou seja, o uso que nós fizemos de artigos científicos para a discussão nos momentos de tutoria e que alguns deles implicaram o conhecimento da COVID, como a COVID, ela, por exemplo, se manifesta no sistema respiratório, por exemplo, foi um ponto levantado na nossa prova, e os outros temas que foram utilizados em aspectos cognitivos, aí entrou lá o TDAH, entrou o autismo. Como vocês viram esses textos complementares e como eles foram aplicados, né, foram usados como pano de fundo para trabalharmos o que vocês precisam para agora, nesse momento do ciclo básico, que são as unidades curriculares anatomia, físio, êmbrio e tal. O que vocês acham do uso que nós fizemos dessas ferramentas, vamos dizer assim? Fiquem à vontade, pessoal, quem quiser falar. Sim, Emily. Bom dia. Então, professor, eu acho que a gente chegou já a falar um pouco, né, sobre isso também, mas particularmente para mim, eu gostei muito. Eu acho que foi o que eu falei, acho que para o senhor, algum dia, que era uma forma de a gente enxergar como, principalmente neuro, né, que eu acho que foi um bloco que de início assustou muito, porque é muito conteúdo. E aí eu pelo menos ficava, né? Tipo, meu Deus, tipo assim, muita coisa, como é que vai assimilar tudo aquilo? Mas eu acho que quando veio os artigos, quando a gente começou a poder ver como todo o sistema nervoso estava introduzido, por exemplo, no autismo, nos temas, né, que o senhor pôde distribuir para a gente, eu acho que foi clareando mais, que é uma coisa que a gente vai passar mais no clínico, né? Mas o senhor deu a oportunidade de a gente enxergar um pouco como que isso funcionaria. Então, eu particularmente gostei muito. Eu sei que, assim, na faculdade é primordial, né, a gente, às vezes, ter o inglês, mas, tipo, acho que dificultou um pouco alguns artigos serem em inglês. Eu tive sorte de pegar, o meu grupo pegou o único que era em português, então eu não sofri com isso. Mas, assim, é uma coisa, assim, que estou fazendo por fora, curso de inglês e tal. Eu sei que, infelizmente, muitos artigos bons são em inglês, não é culpa de nenhum professor, mas eu acho que também mesclar, igual o senhor fez, poder pegar alguns português, né, traduzido, outros não, ajuda, porque eu vi que teve grupo que teve que traduzir realmente, enfim. Mas eu gostei muito. Não sei se tem mais algum discente para tentar compartilhar a pergunta que eu responder, né? A pergunta que o Humberto colocou. Não sei se tem mais algum comentário, Humberto, para a gente poder, conforme for passar para o próximo. Ok.
Obrigado, Emily, pelo retorno. Talvez a Emily represente, né? É porque nós discutimos bastante isso nas reuniões. Eu fiz algumas reuniões com a turma após cada bloco, então eu perguntei bastante sobre essas questões. Mas aqui eu estou perguntando de novo porque tem outros professores que não fazem parte. Essa reunião está sendo gravada, então é importante para quem está chegando, depois assistir. Então, mesmo que seja uma pergunta recorrente, que eu já saiba até a resposta de vocês, mas aqui eu levantei para ajudar os que estão chegando e as professoras que não fazem parte, né, não compõem a biologia para a saúde, entendeu? Por isso que eu perguntei novamente. Mas obrigado. Uma boa colocação. Acho que com isso a gente pode seguir. Karine, por favor. Olá. Então, primeiro eu queria ressaltar que é muito importante esse momento aqui de troca, né, de avaliação, autoavaliação, e poder ouvir também, né, da turma inteira e de todos os professores, porque uma coisa é o que a gente planeja, né, inicialmente. Outra coisa é, enquanto a gente executa o que planejou, a gente já vai se autoavaliando, já vai vendo o que saiu diferente do que foi planejado. Ainda mais agora que a gente tem que lidar com novas ferramentas, né? Esse sistema remoto mudou bastante, assim, o que a gente vinha fazendo, e tem várias questões que surgiram nessas avaliações que são especificamente por conta do ensino remoto, que no presencial a gente já tinha conseguido trabalhar de uma forma melhor. Então, eu acho muito positivo isso. Agradeço o retorno dos alunos nas respostas, né, no Google Forms que o Humberto passou. Tiveram questões que foram específicas para o bloco de cardio, que é onde eu atuo, e já vou conseguir incorporar, principalmente a parte das referências, que eu acho que eu deixei mais em aberto, né, pediram para fechar melhor. Já vou incluir isso para o próximo semestre. E o que mais que eu queria falar é a questão da distribuição do tempo para cada bloco, né? Eu acho que também tem essa questão, né, do que era presencial e passou para o remoto. Esses semestres remotos, eles estão encurtados em relação ao presencial. No presencial a gente tinha 15 semanas, agora acho que a gente está trabalhando com 12 semanas, né? Enfim, menos de 15. Na medicina eram mais, na medicina acho que é 21 semanas. Então. Especificamente, né? Mas no remoto foi reduzido, né? A gente perdeu dias de aula. E isso acaba prejudicando muito os dois últimos blocos, cardio e respiratório, que já são mais apertados naturalmente, né? Neuro sempre teve mais espaço, porque o conteúdo é mais denso e tal, mas talvez a gente tenha que reavaliar isso também. Assim, respiratório é muito corrido. Gente, 2 semanas só para dar respiratório inteiro, fica muito complicado. Muito complicado. No presencial, eu lembro que eu era responsável por respiratório também, né? Eu dava cardio e respiratório. Respiratório sempre sai prejudicado, porque é o último bloco. Está todo mundo já cansado do semestre inteiro e ainda é muito corrido. Não dá para trabalhar os conteúdos direito. Cardio e respiratório tem um perfil que é um pouco diferente de neuro, né? Eu acho que as aulas, a gente inicialmente fala mais bem da fisiologia mesmo, né? Da física do sistema, e aí depois conseguiria abordar em situações específicas, e aí abordar casos mais aplicados, casos clínicos, enfim, ou então situação de exercício, situação em que o sistema é exigido num contexto específico, e que seria a parte aplicada, e a parte que a gente conseguiria explorar mais esses conteúdos básicos. E acaba que a gente não tem tempo. O tempo que a gente tem para cardio e respiratório, acaba que a gente só consegue falar da física do sistema, e quando vem a parte da aplicação disso, a gente não tem mais tempo, porque já acabou.
Então, fica só na parte de exercício, estudo dirigido, ou então na prova, conseguir abordar essas questões. E aí fica mais difícil o aluno, não sei, eu pelo menos acho isso, né? Se a gente conseguisse abordar essas questões mais contextualizadas antes de uma avaliação, talvez a turma se sentiria mais confortável durante a avaliação. Mas acaba que a gente não tem tempo. Não sei se os alunos querem colocar alguma coisa com relação a isso, mas isso é uma coisa que eu percebo ao distribuir o conteúdo nos dias que eu tenho para dar aula, e depois quando eu tenho que elaborar uma avaliação, porque eu acho que, assim, é importante contextualizar o conteúdo numa situação aplicada, né, justamente para cada um perceber o conteúdo na prática e não ficar fazendo questões da fisiologia pura e simples, entendeu? E aí eu tenho dificuldade com isso, já que eu não consigo abordar isso, não tenho tempo de aula para abordar isso antes. Enfim, queria colocar essa questão. De repente, a gente reavaliar a distribuição de tempo entre blocos. Se a turma quiser acrescentar alguma coisa com relação a isso, eu agradeço. E obrigada aí pelo tempo de fala. Alguém quer comentar ou contribuir para a questão que a Karine levantou? Bom. Então, Eu posso falar senhor, rapidinho? Eu concordo com a professora Karine, mas eu acho que também a gente tem que ver também muito bem essa distribuição das semanas de uma forma geral do calendário, né? Porque, se não me engano, no nosso semestre agora foram 15 ou 16 semanas, alguma coisa assim, e no presencial era 21, 20, 21. E é realmente muito complicado você conseguir encaixar tudo isso, né? Infelizmente. Aí eu não sei como vai ser o calendário de agora, se vai ter mais semanas, eu não cheguei a ver direito se vai ter 16, se vai ter 17. E aí, se tiver mais semanas, eu acho que poderia ter essa possibilidade de aumentar um pouco mais pelo menos uma semana já, eu acredito que ajude bastante, né, na questão de aula. Posso fazer só um comentário muito rápido em relação a isso que o Rolando falou? Na verdade, período passado, geralmente, o primeiro semestre, ele tem mais feriados. O segundo tem menos, do ano que eu estou falando, não semestre letivo, mas assim, segundo semestre sempre é melhor nesse aspecto, de ter menos feriados. E o que aconteceu? Então, quando eu montei o cronograma agora da nova M2, né, nova Biosal 2, pouquíssimos dias de feriado, então sobraram mais dias para poder trabalhar os conteúdos. Queria só pontuar isso. obrigado, Humberto. A gente pode seguir. Quem está escrito agora é o Felipe. Só quero testar aqui primeiro o áudio, estão me ouvindo? Beleza. Então, primeiro, bom dia a todos e todas presentes aqui na sala. Está sendo muito oportuno essa discussão, muito bacana essa promoção desse momento, sempre muito relevante. Eu queria saber, aproveitar que a gente está num momento também junto com a saúde da comunidade 2, queria aproveitar a presença dos alunos para a gente poder pensar possibilidades de fazer um tangenciamento entre as duas disciplinas do período. Acho isso interessante, a gente já teve várias outras experiências anteriores dessa aproximação, até mesmo nos seminários integrados que a gente hoje tem dentro da Biosal 2, né, a gente já teve integrado com a saúde da comunidade 2, antes da pandemia a gente já tinha voltado a conversar com a disciplina, especialmente com a Kathleen, para a gente fazer novamente as aproximações, mas eu queria saber, assim, até mesmo a partir dos alunos e das alunas, aquilo que vocês falam assim, de repente naquele tema fica mais fácil para a gente, até no sistema remoto, né, de acordo com como está agora.
do que pode ser feito para a gente pensar para o próximo período. Não é assim a longo prazo, nem não é isso, que e aí é muito diferente o contexto, a gente já tem outras configurações, a gente tem campo prático, a gente tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Mas se vocês tivessem que olhar assim, poxa, a gente fez saúde da comunidade 2, Biossal 2, se eles pudessem fazer alguma coisa junto, fariam aonde, como, por quê, entendeu? Vocês teriam alguma ideia, alguma sugestão para a gente? É mais um brainstorm mesmo. Assim, se não tiver também, tudo bem. Mas é porque poderia ser alguma coisa interessante, né? A gente ter junto. Eu vi que teve uma discussão de Covid na saúde da comunidade 2. A gente teve discussão de Covid em sistema respiratório, né? Poderia ter integrado nesse momento? Poderia ser uma oportunidade, né? Então, fica aí a questão. E eu vou fechar aqui o meu vídeo, mas eu estou escutando vocês, tá? Para ouvir a resposta. Está aberto, gente. Quem quiser contribuir. Bom, eu acho que é uma proposta muito interessante de integrar essas duas disciplinas, porque desde da M1, pelo menos eu senti que essas disciplinas elas acabavam sendo muito separadas, muito divididas, não tinha muita comunicação, e eu acho que você trazer essa uma avaliação, poderia também não necessariamente como forma de avaliação, mas como uma forma de uma atividade geral, poderia dizer assim, do período, né? Em cada bloco, por exemplo, de neuro, por exemplo, de autismo. A gente trabalhar os aspectos clínicos, trabalhar fisiológicos e tudo mais, e também você abordar, por exemplo, quais ações em saúde coletiva que você pode aplicar para, por exemplo, pais de filhos autistas, como o professor colocou, de Covid. Quais medidas que podem ser tomadas por gestores de saúde para conter a pandemia, enfim, de você pegar, por exemplo, dessas ações que podem ser feitas pensando enquanto promoção da saúde, né, que também é um dos pontos da disciplina, de você poder aplicar em determinadas partes da matéria de Biossal. Alguém mais? Posso deixar aberto também para a Michelle e para a Carla também falarem, né, Carla? Né, Michelle? Eu falei para os alunos e alunas, mas vocês estão convidadas também a provocar aí. É uma ideia interessante, um pouco complexa, mas a gente pode pensar em algo, né? Eu estou aqui pensando, uma forma, né, da gente juntar, né? A gente tem os grupos tutoriais, né? De repente mudar alguns temas, né? Vocês trabalham tem trabalhos com pessoas autistas, né? Com autismo, né? Poderia ser um tema de um próximo grupo tutorial, né? Cuidado de pessoas autistas, né? E fazer algum link, né? Com vocês, né? Mas eu não consegui, assim, pegar, né? Como que a gente poderia juntar, né? Seria um seminário final, né? Dos dois, juntando um pouco, né? Da Biossal, né? Com da saúde da comunidade. Enfim, estou aqui pensando como que a gente poderia fazer, né? Mas é relevante, né? Como o Orlando falou, está um pouco dividido, né? Acho que são disciplinas assim, que são bem divididas, seria uma forma de aproximar, né? Acho que até foi o Luiz que chegou a sugerir isso, né, em alguma reunião. Acho que teve uma experiência, acho que foi na UF, se eu não me engano, de seminários conjuntos, hein? Mas é complexo, a gente teria que marcar, né, reuniões, né, com os dois, tanto com a Biossal, né, como o pessoal da comunidade, né, que sejam representantes de cada, ou dois, né, de cada
grupo, né, para a gente poder pensar, né, em algo, né, que seja efetivo. Lembrando também que, desculpa, lembrando também, assim, que a ideia não seria que a gente pensasse algo que fosse para sobrecarregar, ao contrário, seria para otimizar e ganhar mais significado ainda no processo, né? Em alguns momentos isso pode ser muito relevante. Então, pensando nessa questão do significado e da otimização também, nessa questão integrativa, essa questão que você levantou, Michele, que o Luiz está trazendo para a gente, né, do IntegraMed da UF, né, é um modelo muito parecido. Exatamente. E a gente teve... Exatamente. Eu acho que é nessa linha, né, Felipe, que você está falando, né? E a gente teve a oportunidade de conversar, quando eles estavam fazendo o IntegraMed, eu tive a oportunidade de entrar e falar com umas professoras e tal, e a gente já fez muita coisa parecida, e a gente também teve uma participação delas aqui numa fala dentro da comissão, né, de apoio e desenvolvimento docente. Então, assim, caminham muito parecido, e a gente tem uma experiência muito grande de integração com a saúde da comunidade, né, mas pensar no sentido remoto, do que a gente podia fazer para otimizar mesmo, né, até mesmo o tempo dos alunos e das alunas, porque o tempo está escasso. Eu acho que a Karine falou muito bem aí, relembrou isso para a gente, porque não é fácil trabalhar com um tempo tão escasso assim. Então, realmente, a gente está tendo que fazer um esforço muito grande para dar conta de tudo isso, né? Todas nós, né? Isso, eu acho que na última reunião, né, que teve, acho que foi até a Alessandra, ficou de enviar um link, né, de um vídeo falando sobre isso, né? Como é que eles fazem isso na UF? Eu não sei se alguém tem disponível, estava no site da UF, enfim. Ela ficou de enviar um link, mas eu acho que ela esqueceu, né? Eu acho que seria interessante, né, divulgar, né, disponibilizar para os professores para a gente entender melhor, né, como que é feito lá, né? Eu acho importante o que está sendo falado aqui. Karine mencionou, né, isso que a Michelle está falando, que o Felipe comentou também, é que no presencial a gente já vinha pensando em formas de exatamente aumentar essas interseções, né, inclusive entre Biosal 2 e saúde da comunidade. Com, né, a transposição para essa configuração remota, né, emergencial, isso realmente a gente não teve, por todos os motivos que já foram apontados aqui, a gente não teve como articular isso, né, como a Michelle pontuou bem, né, isso é algo que depende de uma articulação, de uma conversa, né, entre os docentes, que infelizmente a gente não conseguiu fazer ainda, né, nessa configuração remota. Mas saiba, né, que é algo que, ao menos no presencial, isso já consta, né, nos nossos horizontes, né, e essa aproximação lá vem sido buscada, né, já vinha sendo buscada no presencial. Infelizmente no remoto a gente não conseguiu, né, efetivar isso pelos motivos, né, que já foram apontados aqui também. Tem mais alguém? A gente não tem ninguém inscrito até o momento, e a gente ainda tem um bom tempo aí para discussão. Se ninguém tiver, né, inscrito, eu queria fazer uma pergunta, né, lançar uma pergunta, acho que aqui para os estudantes, que eu fiz essa pergunta também, né, que eu estava na reunião, no encontro, né, da M3, qual a percepção de vocês, né, enquanto estudantes, do processo de aprendizagem, né, nessa configuração remota, né, particularmente nessa experiência de vocês no M2. Eu sei que tem um pessoal que está chegando no M2, né, e obviamente eles trazem essa bagagem, né, alguma bagagem, né, já do que eles vivenciaram na M1, mas eu queria, se possível, ouvir do pessoal, né, da MED 21, como que vocês percebem, né, a aprendizagem de vocês nesse período, né, 2020.2 remoto. Eu queria escutar vocês, principalmente os estudantes.
quiser fazer a sua colocação, Orlando, fica à vontade também. Bom, então eu posso primeiro comentar isso que o senhor colocou e depois eu posso acrescentar do que eu ia colocar antes, né? Eu acho que, principalmente, né, por experiência minha, né, tô falando por mim, a parte de Biosal 2 foram sistemas que eu particularmente gosto muito. Eu sou apaixonado por neuro, gosto muito de neuro. Já até falei muito isso pro professor Carlos Humberto. E pneumo também, eu também tive muito contato. O sistema cardio também é a mesma coisa, enfim, também por questões familiares que eu acabei me interessando também. E eu acho que foi muito, muito bom. Novamente, eu acho que não tem o mesmo efeito de um presencial, infelizmente. Não só pela questão de eu estar sentado agora olhando para a tela do computador, mas também pela duração. Infelizmente, o período foi muito mais curto. Isso aí acaba tendo consequências em várias questões, por exemplo, de avaliação, do próprio desempenho. E porque também a gente tem que pensar que o que a gente está vendo daqui, o que eu vi, o que todos aqui viram do último período, vai ser levado para o clínico, para o internato, até para uma futura especialização, para a vida, né? E essa que é a questão do aprendizado, né? Você levar isso que você viu e ir aperfeiçoando ao longo dos períodos mais avançados, né? Claro, e levar para a vida. Desculpa te interromper, Orlando, mas a minha pergunta foi mais nesse sentido, não necessariamente no comparativo, né, entre o presencial e o remoto, não, mas dentro do remoto, né, dentro do que vocês vivenciaram, né, na modalidade remota, que é o que a gente tem, né, como que vocês se percebem, né, enquanto sujeitos que estão aprendendo, né? Como que vocês percebem, né, a aprendizagem de vocês, né, a bagagem que vocês estão construindo, isso que você falou agora, né, de, de você percebe que as coisas vão se correlacionar lá na frente, né? Pelo que eu entendi da sua fala. A ideia foi essa mesmo. Sim, é que acaba sendo inevitável você comparar com o presencial, né? Então, e eu acho, né, sendo também agora totalmente sincero, eu acho que dos conteúdos, não só do segundo período, mas também do primeiro período, eu sinto que não, novamente, não como pode dizer assim, pela atuação dos docentes, porque novamente eles foram muito bem dentro das ferramentas que tinham em mãos, mas eu sinto que eu vou ter que novamente rever alguns conceitos da M1, eu vou ter que rever alguns conceitos da M2, porque novamente a questão do tempo, que foi muito escasso, porque uma hora você tem uma coisa para fazer, depois você já vai mudar para completamente outra, e acaba sendo muito dinâmico e não tem como pode ser, entre aspas, assim, uma transição, porque tem muita coisa acontecendo, uma hora você tem que se dedicar a uma coisa, depois a outra, e aí, por exemplo, ao longo do período você está no bloco de pneumo, mas assim, o bloco de neuro foi bem no começo, então você acaba perdendo também algumas coisas, porque o ideal seria que mantivesse o contato ao longo do período todo, mas infelizmente não é o que acontece, né? Porque, enfim, a gente tem a preocupação do cardio, depois a gente vai ter a de pneumo, e conforme o estudo vai avançando, a gente acaba, né, também no presencial também isso acontece, né, normal, de acabar priorizando algumas coisas em detrimento de outras, mas eu acho que, pelo menos, né, novamente, para mim, eu acho que no ensino remoto, essa questão, ela foi um pouco mais acentuada, de ter que novamente rever os conteúdos ao longo desse período, do quarto período, do quinto período e por aí vai. E, bom, eu já também vou emendar uma colocação que eu ia fazer, de também agradecer ao professor Carlos Humberto por esse contato ao longo do período, que foi muito bom,
e uma coisa que todo mundo também da turma prega muito, que é o diálogo. Eu acho que é muito importante ter esse canal direto com os docentes, enfim, a gente ter professor, como colocou no bloco de pneu, que todo mundo já estava bem desgastado pelo fim do período, e pô, a gente não pode encontrar uma saída que seja mais proveitosa para os alunos. Aí teve a sugestão da prova que ocorreu assim como de neuro, de ser integrada, com discussão do artigo. Aí, por exemplo, na questão do recesso, que para a gente, né, entre aspas, ganhar mais uma semana, e os alunos, né, a maioria optou por querer também fazer 2 provas no mesmo dia, apesar do professor Carlos Humberto ser relutante quanto a isso. Mas, novamente, o senhor foi muito atencioso quanto a isso, mesmo sendo particularmente contra, atendeu a maioria, e é muito, né, ressaltar mais uma vez, é muito importante essa comunicação e também ser aberto a opiniões, a sugestões, porque ninguém, né, nenhum aluno quer criticar, falar mal, coisa do tipo do profissional em si, mas sempre está aberto a sugerir para ser cada vez melhor, para turma 22 ter uma experiência melhor, para turma 23, 24, 25 e por aí vai, né? A gente está aberto, não tem ninguém inscrito. Quem quiser compartilhar. Já que o Rolando mencionou, assim, é muito importante o feedback de vocês, tanto em relação à saúde da comunidade como para a biologia, para a saúde, apontar os pontos que precisam ser aperfeiçoados. E no Google Forms, vocês fizeram isso. A única coisa que eu achei, como a turma tem foram 21 alunos ao longo do semestre, apenas eu tive, assim, para todos os pontos que nós levantamos, 11 respostas. E aí, pode ser que os outros 10 alunos não pensem exatamente daquela forma. E os dados que eu apresentei ali, talvez não sejam exatamente aqueles, entendeu? Então, fica um pouco na minha percepção, assim, será que realmente foi aquilo ali? Aqueles números que eu trouxe, realmente eles traduzem o que está, né? Então é importante demais, porque por que a gente pede para vocês preencherem um Google Forms ao final? Porque ao final vocês já estão com aquela questão de sem a preocupação, porque por mais que os professores, nós professores, falemos que não há represália, que vocês têm que, não precisam se identificar, vocês podem falar à vontade, porque o nosso intuito é identificar os erros ou as coisas que precisam ser melhoradas. No fundo, vocês ficam um pouco preocupados que os professores vão ficar chateados com isso. E nós não, no nosso caso é o contrário, nós precisamos que vocês deem esse feedback. Então, é essencial apontar os pontos que não foram bons, para nós podermos, como você falou agora, para as turmas que vêm, que estão vindo, nós oferecemos estratégias melhores, inclusive, em termos de aulas, avaliações, entendeu? Então, os que participaram, os 11 que participaram, eu agradeço demais aqui, talvez estejam aqui já assistindo, e então foi muito importante essa participação. Sem contar também, né, que exatamente por conta dessa configuração remota, esses acabam sendo os momentos que a gente vai ter de feedback, né? Como a gente não está presencial, a gente não tem aquela chance de conversar ali no corredor, né, conversar ali no pátio, né, lá do polo, conversar lá no laboratório, né, de anatomia, né, e sem dúvida, né, sim, sem essa contribuição, né, desse feedback, né, a gente não consegue construir, né, talvez tão na nossa potencialidade, né. E aí eu estou falando, incluindo todo mundo, né, nisso, né, os feedbacks que a gente passa para os estudantes, né, os feedbacks para os estudantes também passam para a gente, né, então acho que é uma via de mão dupla que é muito importante, né, para a nossa atividade enquanto docente
e, na medida do possível também, né, creio eu, para o progresso de vocês enquanto estudantes dentro do curso, né? Então, esses são os momentos, né, que essas ferramentas, elas possibilitam, né, permitem, né, não substituem, mas permitem, né, essa coleta, né, essa troca de feedbacks que é extremamente necessário, né, nesse contexto. Está aberto, não tem ninguém inscrito, fique à vontade. Agora que eu vi aqui o chat, né, que a Luísa, né, compartilhou aqui o link, né, a Carla também me compartilhou, né, de repente a gente pode dar, eu ainda não vi, né, aqui no YouTube, e depois a gente pode até conversar, né, sobre esse projeto, né, que é bem interessante. Uhum. Sem dúvida. Tinha feito aqui algumas anotações, ver se eu acho alguma coisa ainda mais para poder perguntar, sem querer monopolizar, né, mas já que não tem ninguém inscrito. Léo, Sim, fica à vontade, Felipe. Até mesmo a gente, foi a Michelle que comentou, é que eu não estava vendo a tela, o link que foi enviado, até mesmo a gente recuperar também as nossas experiências mesmo, porque a gente já fez um trabalho bem bacana. Eu tenho conversado isso bastante com o Luiz, né? O Luiz trouxe à tona essa questão da UF, que é muito bacana, mas a gente também tem uma experiência muito grande nesse assunto. A gente fez muita coisa até antes da UF, né? Tá nesse processo, e a gente conversou isso com a professora da UF lá, e uma delas é até colega nossa, foi minha veterana aí nas formações acadêmicas e tal, a professora Karen Calazza, do grupo. Então, assim, a gente pode fazer uma rodada junto, assim, sentar e ver, mas a gente também tem a Kathleen também com um acumulado bem grande com a gente, né? Então, a gente tem muita coisa que a gente pode conversar, até mais pra frente. Estou aproveitando a oportunidade da gente rever a Saúde da Comunidade 2, dar nossa provocada positiva, da gente estar junto de novo, porque é importante para a gente, muito bom para a gente. Eu acho que tem essa questão, né? A gente também está... Seu áudio travou, Felipe. A gente não está te ouvindo, Felipe. Acho que agora retornou. Voltou? Eu acho que sim. Não sei se é só para mim ou se está para os outros também. Oi? Tá para todo mundo aí? O Orlando faz um sinal para mim. A Karine fez. Tá, beleza. Vou aparecer aqui pra ver. Então, assim, é bacana isso até para a gente saber também, né? Por exemplo, no meu bloco, os alunos já tinham terminado a disciplina e isso foi bom para ajudar, né? Se eu não me engano, né, pessoal? Certo, Ron? Você que está com o vídeo aberto. Acho que já tinham terminado, né, no finalzinho de respiratório, né? Já tinham finalizado bastante coisa de saúde da comunidade, né? Pelo menos no nosso último encontro. Então, isso é bom a gente também estar sabendo o que está acontecendo nos dois, né? Compartilhando os calendários, para a gente até não sobrepor, não fazer muitas avaliações conjugadas na mesma data, senão a gente fica, assim, até dependendo da informação dos alunos, né? E que para eles pode ser até angustiante ter que passar isso para a gente, tipo, eu vi, eu tenho que falar com o professor A, tenho que falar com o professor B, procurar coordenação. De repente, a gente mesmo vendo, se entrosando, pode ser bom, assim, para as nossas disciplinas, né? Para ajudar eles, porque, né, estão no mesmo período, né? São disciplinas do mesmo período, e é importante coordenar de alguma forma ou de outra, né? Isso, de repente, fazer um grupo do WhatsApp, enfim, juntando, né? Aí daí, lá a gente coloca o cronograma, né? Isso é muito bacana. Sabendo as datas. E a gente vai caminhando, né? Que aí, de repente, até mesmo para a gente até se integrar, porque pode ter questões que estão surgindo na turma que pode servir para as duas disciplinas. Verdade. De repente, uma sobrecarga, alguma coisa que
pode ser sendo tratado em paralelo e, às vezes, a gente pode pensar uma forma conjugada de resolver a situação, pode ser produtivo para todos nós, né? Todos nós, tanto os professores quanto os alunos. Porque eu fico imaginando, eu fico me pensando como aluno, né? Tipo, caraca, tem uma disciplina aqui, a outra disciplina ali, aí tem que falar com um lado, aí tem que falar com o outro, aí tem que avisar para um, depois avisar para outro, aí tentar ver se esse aqui resolve. Ah, resolveu, será que esse aqui vai resolver também? Muita loucubração mental, né? Sim. A gente pode pensar, né, num grupo dos professores, né, para a gente poder ali compartilhar, né? Isso seria bacana, isso seria bacana. A gente acompanhando, né, o grupo, a turma, ao longo do período, né, trocando essa nossa figurinha. O Orlando queria fazer alguma sugestão, né, Orlando? Eu vi aqui no chat. Então, enquanto também o senhor estava falando, eu pensei em outra também. Duas questões. Eu acho que pode ser feito uma espécie de oficina, pode ser um modelo de oficina, entre aspas, assim, com emissão de certificado, durante, por exemplo, as áreas verdes. Aí, por exemplo, pegar uma quinta-feira em específico, que vai, na sexta-feira, não tem uma avaliação, que também se pode pesar, né? E aí, por exemplo, pegar uma quinta-feira à tarde de fazer, por exemplo, uma integração de saúde da comunidade com o bloco de neuro. Fazer, por exemplo, 3 encontros. Aí fazer isso no de neuro, com salco, e pegar numa área verde, com emissão de certificado. Aí pegar depois, numa outra semana, num outro mês, com de cardio, com de neuro, e fazer isso numa área verde. E aí depois fazer no final de pneumo com de salco. Ou também, né, uma outra coisa que eu pensei, como, pelo menos nesse período, funcionou assim, de que saúde da comunidade terminou antes que Biosal, pegar algum desses dias que a gente já não tem mais aula de salco e poder aplicar nesse dia. Ou nos 2 dias, no caso, né, porque no segundo período são 2 dias de saúde da comunidade. Pegar, por exemplo, segunda e terça seguintes, para também não ficar tão pesado, né? Se você pegar a segunda tarde, terça tarde, para nos 2 dias discutir os temas. Aí foram coisas que eu pensei agora. Não, isso é bem interessante também, né? A sua sugestão, Orlando, né? Acho que a gente está gravando e, né, o Felipe tá atento, né? O pessoal, né? Tanto a Michelle quanto a Carla também. E eu acho que eu queria até compartilhar, né, com vocês aqui a experiência que eu tive na M3, as 2 últimas M3, né? Que passaram por mim, em algumas atividades, né? Que a gente propõe, principalmente no bloco de gestório, espontaneamente os alunos recordam de experiências, né, que eles tiveram na saúde da comunidade. Né? Então, eventualmente, a gente seleciona, apresenta para eles algum caso clínico, né, e aí eles têm a opção de escolher, né, qual que eles vão trabalhar, e muitos deles escolhem a partir desse resgate, né? Ah, não, porque na saúde da comunidade eu tive contato, né, com um usuário que tinha uma situação parecida, né? Então, isso é importante, né, a gente ter de alguma forma, conseguir, eventualmente, se não conseguir trabalhar integralmente, né, de fazer com que esses conhecimentos sejam resgatados, né? Essa bagagem que vocês formam, né, fora da saúde da comunidade, essa coisa mais fundamental, né, das ciências básicas, mas também, né, que nas ciências básicas vocês possam, eventualmente, né, buscar essas experiências ou esses conhecimentos que vocês trazem, né, da saúde da comunidade também. Então, acho que são algumas possibilidades que a gente tem, e mesmo a gente, né, quanto docente, precisa estar atento, óbvio, né, que toda essa articulação, ela no presencial talvez aconteça de uma maneira mais espontânea, mais intuitiva, né, e a gente ainda está batendo um pouco de cabeça nessa configuração remota, mas saiba, né, que a gente mantém isso nos horizontes, né. A gente está caminhando, né, para o final. Léo, só um instantinho, só complementando também, e o caminho de inverso totalmente produtivo também, porque às vezes pode ser ideias temáticas para nós, né, da Biosal 2, às vezes a gente faz, né,
reuniões zapiais para a gente poder descobrir qual vai ser o tema de uma avaliação unificada. De repente, está acontecendo uma coisa na saúde da comunidade que é super quente, que a gente podia estar abordando também. Assim, pode não ser necessariamente os professores necessariamente fazendo alguma coisa junto, mas só de você, de repente, juntar uma temática, né, e aproveitar o gancho de uma temática para outra, pô, dá um sentido bacana para quem está fazendo o percurso, né? Um aluno está lá, de repente, ouvindo sobre AIDS, né, como foi colocado aqui, né, epidemiologia da AIDS. Pô, de repente tem uma parada super quente para a gente poder falar em algum dos nossos sistemas. Pode, aparentemente não tem nada a ver, né, mas de repente a gente estudando um pouquinho vê que pô, tem uma super disfunção cardiovascular em pacientes que desenvolvem, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, vai saber. E aí a gente usa isso também. E aí o tema ficou paralelo, né, e correu bacana nos dois lados. Então, nesse sentido, também alimenta a nossa disciplina, né, de Dorsal 2, não só o IJA. Totalmente. Bom, a gente está caminhando já para o final, né, e não sei se alguém tem mais alguma consideração, né, querer lançar alguma reflexão agora nos momentos finais, né? Alguém? Se quiser deixar também no chat, fique à vontade. Bom, eu agradeço muito, né, a presença de todos. Se alguém quer abrir o microfone para falar. Eu queria agradecer também, acho que foi muito bom, né, a conversa aqui, né, saber como que os professores, né, estão gerenciando, né, disciplinas, né, a gente aprende aqui também, né. Feliz também conhecer outros professores também, né, o Leonardo, o Carlos, o Felipe, né, a Karine, né, junto aí com os outros alunos também que estão participando, né, nem que seja como ouvinte aí, a Emily, o Orlando. E acho que foi muito produtivo hoje, foi bem bacana, né, acho que a gente pode se reunir mais, né, entre os professores, né, essa articulação é importante, né, entre os docentes, né, para a gente saber, né, em relação aos assuntos que estão dando, enfim, acho que é interessante essa sugestão do Felipe, né, de repente a gente montar um grupo aí da gente, né, e é isso, obrigada. Obrigada aí a Carla também pela parceria, né, de sempre, né, eu gosto muito da Carla, né, suspeita falar, então tenho aprendido muito com ela também na saúde da comunidade 2 e 3, então para mim está sendo uma experiência muito legal, né, não só profissional, mas de amizade também, acho que parceria, né, é fundamental, né, com todos os professores, acho que é isso. Também queria agradecer aí todo mundo a participação, acho que hoje a gente aprendi muito aí com todo mundo, trouxeram reflexões para o nosso trabalho, né? Eu acho que todo mundo está em constante formação e isso faz parte mesmo da formação docente, né? Da gente estar aprendendo, e principalmente agora na pandemia, todos nós tivemos que aprender, né? Estamos em casa, né? Cumprindo aí todas as recomendações, aguardando a vacina, evitando aglomerações para salvar o maior número de vidas. Hoje eu acho muito importante a universidade trazer essa questão da importância da ciência, mas, ao mesmo tempo, nós nos preservarmos, porque isso vai passar, gente. Nós vamos passar por esse momento difícil, que com certeza gera sofrimento, gera angústia, mas isso vai acabar e nós vamos voltar, né, a ter nossas vidas diferentes, com certeza, mas estou louca para encontrar todos, tirar uma foto com a turma toda presencialmente, marcar encontros, encontrar meio, conhecer pessoas, né? O Orlando, eu encontro com ele quase toda semana, vamos continuar, estamos escrevendo agora um capítulo de um livro juntos, eu, a professora Michele e alguns alunos, vamos lançar um e-book dessa pesquisa, e esses alunos foram convidados para escrever esse capítulo conosco, então estamos fazendo uma revisão da literatura. Amanhã, né, temos reunião, né, Orlando e grupo, Amanda está aí também, Bianca, o pessoal. Então, assim, a gente continua, a disciplina acabou, mas a gente continua estudando e dando encaminhamento nas questões, porque eu acho que
Isso que é importante, isso que eu falo para os alunos o tempo inteiro, aproveitem todas as oportunidades que a UFRJ traz para vocês. E o Campus Macaé tem professores muito bons que têm essa vontade de fazer projetos de extensão, de pesquisa, então não é só a graduação. Procurem professores, procurem se integrar, já que Orlando gosta muito aí da neuro, ele entra nessa área e começa a estudar isso, e outras pessoas também vão percebendo que gostam e podem mudar ao longo do curso, mas que sempre procurem o máximo assim, de oportunidade para se desenvolver. Eu acho que isso que é importante, a UFRJ tem isso para trazer para vocês. Então, mais uma vez, obrigada a todos aí pela manhã aí enriquecedora, que eu aprendi bastante. Obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado a todo mundo, né, que esteve aqui presente, que acompanhou, né, que de alguma forma que acompanhou essa discussão, né, de alguma forma pôde contribuir também, né, e é muito bacana, né, a gente criar essa cultura, né, desse espaço de troca, não só entre docentes e discentes, mas entre os docentes também, né, que a gente possa extrapolar isso, né, para outros níveis, né, e especialmente tendo sido tão enriquecedor como foram os encontros de hoje. Tá? Com isso, acho que a gente encerra, né, agradeço, e a gente se vê ao longo do semestre. Certo? Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa semana aí para vocês. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada Boa a tarde. todos. Boa tarde. Obrigada. Beijos. Tchau.